Continuando a nossa série de vídeos sobre os cartoons, ou seja, os desenhos clássicos originais do Cartoon Network. Cartoons! Hoje nós vamos falar de A Vaca e o Frango. Criado pelo cartunista David Feies, o desenho foi ao ar de 1997 a 1999 e contava a história de dois irmãos que eram nada menos do que uma vaca e um frango, como seus respectivos nomes já sugerem. Realmente! A diferença de personalidade entre dois irmãos não poderia ser representada de uma forma melhor, do que através de dois animais de classes totalmente distintas, uma ave e um mamífero. Visualmente isso ajuda a reforçar o contraste entre os dois irmãos ali. A vaca, que é uma personagem doce, que está sempre disposta a ajudar o seu irmão, e o frango, que é aquele típico aborrecente, chato, muito ranzinza. Chato pra cá! E também por ser o mais velho, ele carrega um pouco dessa vibe cheio de nome-toques e ele é sempre muito bulinador e grosseiro com a vaca, a maior parte do tempo. Ele chega a fazer comentários super gordofóbicos, e tudo mais. E a vaca continua ali, sempre sendo muito fofa com ele, apesar de tudo, Bom, se já não fosse estranho, eles serem de classes animais totalmente diferentes, imagina então que eles são filhos de humanos. Muito normal, Não, nada a ver, irmão. Não só humanos, mas pernas humanas. Isso parece ser claramente uma brincadeira, com aqueles curtas do Tom e Jerry, que você só via, a parte de baixo, do corpo de alguns personagens humanos, E o vilão das histórias da Vaca e do Frango era ninguém menos do que o próprio diabo em pessoa, Mano, tinha como a ideia do desenho ficar mais doida do que isso, Bom, e tem um personagem que eu quase esqueci de mencionar, que é o Frango Sem Osso, um primo da Vaca e o Frango que aparece em alguns episódios, E que por alguma razão que o desenho parece nunca explicar, ele não possui um esqueleto, mas um personagem absolutamente comum no universo de A Vaca e o Frango. O diabo, pernas humanas falantes, um frango sem esqueleto, normal, Na verdade, o Frango Sem Osso é muito mais velho do que a Vaca e o Frango. E o motivo dele não ter esqueleto deve ter a ver com o fato de que no passado ele atuou na Guerra do Vietnã. E é claro que eles vivem uma vida totalmente normal, de duas crianças, moram em um subúrbio e vão pra escola e têm amigos humanos e tudo. Se é que dá pra chamar alguma coisa que a Vaca e o Frango fazem de normal, Olha, eu vou contar pra mamãe! O visual bem bizarro do estilo de David Feies, sempre fazendo personagens com rostos muito esguios ou muito largos demais e com bocas enormes, dava ao desenho um ar bem estranho, que o deixava mais cômico. Do Brooklyn, as pirâmides do Egito, Torre Eiffel. O mais irônico é que, apesar desse estilo visual bem bizarro do desenho, ao contrário dos desenhos anteriores do Cartoon Network, como o Laboratório de Dexter e Johnny Bravo, A Vaca e o Frango tinha enredos que costumavam ser um pouco mais moralistas, sempre com uma lição de moral ao final do episódio, ou uma preocupação em fazer os heróis vencerem o vilão, apesar de tudo. Uma preocupação que nem sempre existia nos desenhos anteriores. Justamente dessa proposta moralista que vem o fato de que o grande vilão da série era o Boom de Fora, que é nada mais do que o próprio diabo, que se disfarçava das mais variadas profissões para enganar a Vaca e o Frango em cada episódio. O cão
não é muito bem articulado. Claro que ele era uma versão bem mais atrapalhada e ridicularizada, né, do que seria o diabo. E em cada episódio ele sempre tentava dar uma proposta para a Vaca e o Frango que ajudava eles de alguma forma, mas ele sempre tinha, né, interesses egoístas por trás, né, das ações deles. Aliás, o curta-metragem que deu origem à série, né, já trazia bastante esse moralismo e um senso de humor absurdo, né? E ali mostra o Mundo de Fora realmente, né, ao contrário de todos os outros episódios, como um típico diabo mesmo, né, que mora no inferno, que é retratado como ficando debaixo da terra, e ele leva o frango para o inferno por ele ter fumado. E lá ele tortura o frango de formas bem bizarras, e uma das formas de torturar o frango é fazer ele fumar mais ainda até não aguentar mais. É o quê? Esse curta chegou a ser censurado em alguns países, né? Talvez por conta dessa temática, né? O David Fest trabalha, né, de uma forma hilária, né, com alguns conceitos ali, né, retratando as coisas de forma bem nonsense, né? Tipo, a Vaca e o Frango tinha um humor bem bizarramente criativo, né? Ah, que droga, eu sou baixinho! Ai. Isso é ótimo, não é, Frango? Tá ótimo, tô me divertindo pra valer! Por mais que o humor do desenho possa ser tido como uma coisa meio boba, né, ele pode nos levar a fazer algumas reflexões, né? Como, por exemplo, o fato de que a forma que o Mundo de Fora usa para torturar o frango é exatamente através do ato que levou o frango a ser castigado para início de conversa, né? Uma coisa bem interessante sobre o Mundo de Fora, né, obviamente é o fato dele andar pelado a maior parte do tempo, né, com as suas bundas à mostra. Daí o nome Mundo de Fora, né, que é uma adaptação bem criativa, né, sendo que o nome do personagem no original é Red Guy, que traduzido literalmente seria o cara vermelho. E o engraçado desse desenho, né, é que eventualmente a gente vê bundas com uma certa naturalidade, né, tipo, inclusive a do Mundo de Fora, né, tipo, o que é bem louco, né, pra uma animação pra crianças, né, tipo. Gente, você está fazendo uma coisa errada. A mamãe diz pra ficarmos longe de pessoas grandes nuas. E na parte da frente, né, do corpo do Mundo de Fora, não tem nada. Obviamente, né, tipo, se mostrar bundas já é bem louco pra uma animação infanto-juvenil, né, que dirá genitais, né, que faria o desenho ser totalmente inapropriado, né, pra crianças. Mas se a gente for parar para pensar um pouco, talvez tenha um subtexto interessante nesse fato, né? O Mundo de Fora parece não ter uma sexualidade muito bem definida, né? Ora ele parece másculo, ora ele é efeminado. Em vários episódios, né, ele se veste de mulher e tudo mais, né? Nada é por um acaso. Por ele ser, né, nada menos do que o diabo, né, os criadores, né, se esbaldarem em dar a ele uma personalidade bem versátil, né, fazendo ele ter trejeitos bem efeminados em vários episódios, né, e fazendo dele, então, o primeiro personagem LGBTQ que eu lembro de ter visto em um desenho animado. O que é bem simbólico, né, já que, tipo, toda orientação sexual não hétero costuma ser associado pelas religiões a algo diabólico. Porque lá nos anos 90, talvez, né, essa fosse a única forma de trazer algum tipo de representatividade, né, para esse grupo, ao mesmo tempo, né, em que leva a uma problemática, né, que é uma velha tradição, né, que já existia nos anos 90 mesmo, de sempre caracterizar vilões exclusivamente com trejeitos efeminados, né. Enfim, era hilário ver um diabo tão ridículo e que era tão facilmente derrotado, né, pelos protagonistas, né. A vaca, apesar do seu jeitinho fofo, toda vez que via seu irmão em perigo, se transformava na super vaca, em que ela adquiria até uma personalidade mais imponente, né, e esbofeteava o Mundo de Fora até lhe pedir pinico. Então, por mais astuto e maligno que o diabo seja, nada como a nossa coragem para afastar o poder desse ser maligno, né? Desenhos como A Vaca e o Frango podem ser bem importantes no sentido de tirar todo o peso traumático da ideia do diabo como um ser poderoso demais para ser vencido, né?
De fato, às vezes o próprio cristianismo parece superestimar o poder do diabo, como se ele fosse quase tão poderoso quanto ou até mais do que o próprio Deus, né? Então é bem divertido ver um desenho que mostra que o mal existe, mas que ele pode ser facilmente derrotado, principalmente se ele estiver no caminho da super vaca. O desenho mostrava vários temores da infância, como quando a vaca supervaloriza o suposto perigo de algumas situações. Oh, I'm starving. We will die. I don't think anyone's ever died from being stuck on a roof. I gotta eat something. Ou mesmo comentários sociais sobre beleza, aparência e moda. Que palhaço com um juízo perfeito transformaria em modelo uma fábrica de queijo de 2 toneladas como você? O que você vê quando olha uma dessas revistas de moda? Ah, claro que é você! Não acha que iriam colocar uma vaca velha? Fora isso, o desenho tocava, né, em umas questões de gênero bem interessantes para sua época, né? O comportamento maluco dos personagens, né, dava margem a algumas ideias bem progressistas, né? Qual é o problema, filho? Seja mulher como sua irmã. Saia daqui e vá nadar. Seja mulher como sua irmã. Saia daqui e vá nadar. A vaca quer sair do meu forte da árvore e ele vai cair porque você é gorda. E segundo, porque é só pra homens. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Como o episódio em que o frango, né, tem curiosidade de entrar no banheiro das meninas, né? E faz isso, né, só para os seus amigos verem que ele tem muita coragem, né? Como se houvesse ali uma aura mística e oculta, né, sobre o que existe e o que acontece dentro do banheiro feminino, né? O episódio basicamente brinca com aquela percepção tola que a gente tem na infância, né? De enxergar um lugar pertencente a pessoas do gênero oposto, né? Como se fosse um lugar proibido, assim, de tal modo que havia quase que uma coisa supersticiosa em torno daquilo, né? Isso me faz lembrar de um valentão que tinha na escola em que eu estudava. E ele tinha um hábito de esperar toda vez que o menino fosse passar pelo corredor para pegar ele pelo braço e jogar ele, né, no banheiro das meninas, né? Já que os banheiros ficavam com as portas abertas, só para ficar rindo com o constrangimento dos meninos, né? Fora que o banheiro feminino, né, também pode ser enxergado como uma metáfora, né, para tudo o que diz respeito ao universo feminino, né? O que deixa o episódio, né, ainda mais rico em interpretações, representando, né, aquela percepção de que possam existir atividades que são tipicamente masculinas e outras que são tipicamente femininas, né? Menino veste azul e menina veste rosa! Por falar em bullying, inclusive, tem um episódio, né, que aborda o bullying, né? Mostrando um cara lá que é ridiculamente musculoso, né? E que ele usa justamente dessa imponência física para intimidar, né, os seus colegas. É um dos meus episódios favoritos, assim, pela representação que ele faz, né? E que acaba de um jeito tão nonsense como tudo que acontece em A Vaca e o Frango. Mas nem só de piadas absurdas, criativas e inofensivas vive A Vaca e o Frango. Lembra que eu falei que o episódio piloto chegou a ser censurado em alguns países? Pois é, teve outro episódio, né, que também chegou a ser censurado, né? Que é o episódio Buffalo Girls. Apesar de A Vaca e o Frango, né, em vários episódios ter um humor que meio que desafia algumas normas sociais, né, e alguns padrões, tipo, ele mostra um grupo de mulheres motoqueiras que lá nos Estados Unidos são um estereótipo bem ofensivo para se referir a lésbicas. Errou. Errou feio, errou rude. E o desenho está repleto de piadas de duplo sentido, né, de cunho sexual em relação a esse grupo de personagens, né? Me perdi aqui, desculpe. Realmente esse episódio perdeu totalmente a mão aí na bizarrice do humor, né?
mesmo para os padrões de A Vaca e o Frango, né? Eu não sei exatamente qual foi a intenção do David Fez, né, nesse episódio, mas ele mesmo chegou a reconhecer posteriormente que ele foi infeliz no seu humor desse episódio e que a intenção dele era fazer apenas algo que fosse engraçado, mas que acabou ficando de mau gosto mesmo. Com certeza o desenho naturalizava, né, tudo aquilo que era diferente e aparentemente estranho, né, através de uma família super incomum, né, e que vivia de forma harmoniosa com outras pessoas, né. Basta reparar que a vaca e o frango são os únicos animais antropomórficos no meio, né, de um monte de humanos, né. Assim como seus antecessores, o Laboratório de Dexter e Johnny Bravo, a vaca e o frango também contava com episódios com 3 segmentos cada, né. E um deles era de Eu Sou o Máximo, né. Uma série que depois viria a ganhar o seu próprio horário, né, individual. E a gente vai falar de Eu Sou o Máximo em um vídeo futuro, hein? E o desenho carregava, né, o mesmo estilo visual, né, de A Vaca e o Frango. Headed nuclear physicist? Good morning, fellow pupils. Good morning, Mr. Furry-headed nuclear... Inclusive o Boom de Fora, né, também está presente em Eu Sou o Máximo, né? E você, gostava de A Vaca e o Frango? Qual é o seu episódio favorito? Você se lembra bem da série? Ou será que precisa rever? Para quem não sabe, a série está disponível no Max, né? O antigo HBO Max. No próximo vídeo desse quadro, a gente vai falar de As Meninas Superpoderosas, hein? Então fica ligado aí, ativa as notificações para receber os novos vídeos. Deixa aí nos comentários a sua opinião desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e enviá-lo para os seus amigos mais nerds e nostálgicos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.